Gostaria que nós refletíssemos um pouquinho na palavra de Deus hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Você não precisa abrir sua Bíblia, não? Para que eu vou fazer uma breve reflexão. Quando eu começar a falar do texto, você já vai lembrar de quem eu estou falando. A Bíblia conta que quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, uma numerosa multidão, tinha um cego, mendigo, filho de Timeu, sentado à beira do caminho. Existem muitas histórias, nós não sabemos quais delas são verídicas, com relação ao Bartimeu, que era esse cego mendigo que estava sentado à beira do caminho. Uma delas, que a gente ouve falar muito, mas não é verdade, é que o Bartimeu era filho de Timeu. E quem era esse Timeu? Esse Timeu pode ter sido um comandante, um alto oficial, que controlava aquela região ali, naquela época, que se aposentou. E depois de ele estar aposentado, ele ficou meio indignado com a opressão com o Império Romano, com cobranças de impostos, com pressão sobre o povo, e ele reuniu alguns dos soldados que com ele serviam e se levantou uma rebelião contra o Império Romano. Resultado disso, os irmãos sabem muito bem, porque naquela época todo mundo que se levantava contra o Império Romano era uma dificuldade, era um problema. Alguns eram crucificados, alguns eram mortos. E foi o caso, segundo alguns contam, do Timeu, que ele foi morto, ele e todos esses soldados que se levantaram com uma rebelião. E o que eles faziam com os comandantes da rebelião? Eles não só o matavam, mas eles pegavam os seus filhos homens e vazavam os seus olhos. E eles tinham os seus olhos furados. Algo intimidatório, que é para que a pessoa sempre lembrasse que a sua cegueira era por causa de algo que o seu pai fez ou alguém fez e que não viesse dele nenhum tipo de atitude contra o próprio Império Romano. Nós não sabemos se essa história é verdadeira. O que nós sabemos é o que a palavra de Deus nos diz, que tinha um cego mendigo sentado à beira do caminho, talvez sem esperança, sem expectativa, sem saber o que poderia acontecer na sua própria vida. Mas um dia ele soube de algo, que Jesus estava entrando na cidade. E o texto nos conta que ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas à sua volta dizendo: olha, não grita mais, não incomodas o mestre. Mas a Bíblia nos conta que Jesus ouviu o grito daquele homem e parou. Que bom, né? Sabia que Jesus sempre ouve e para ouvir o nosso clamor. E parou e mandou chamar o cego. Creio que naquela hora mesmo eles disseram: olha, se anima, o mestre te chama. E aquele cego foi em direção a Jesus. E quando chegou próximo de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Olha, aquele cego tinha muitas coisas para pedir a Jesus. Mas ele pediu algo muito interessante, que é algo que nós vamos orar já já. Que eu torne a ver. Tudo indica que ele já enxergava antes. Mas que eu volte a enxergar. Meus irmãos, nesses momentos que nós estamos passando agora, que a gente liga a nossa televisão toda hora, nesse bombardeio de informações que a gente não sabe de fato quais são as verdadeiras ou não, muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar alguma coisa para a gente se apoiar. Muitas vezes a nossa visão fica turva e a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo à nossa volta com os nossos olhos da fé, crendo que o Senhor pode realizar o impossível, crendo que o Senhor pode transformar as situações, crendo que o Senhor pode operar um milagre, que os nossos olhos sejam de fato abertos, assim como os olhos de Bartimeu foram abertos. O dele foram os olhos físicos, mas a minha oração é que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós não olhemos só as coisas ruins, só as más notícias, mas que nós olhemos por autor e consumador da nossa fé, que nós abramos os nossos olhos e o nosso coração para ver que existe um Deus que cuida do seu povo, que zela pelo seu povo, que está com seus olhos abertos sobre as nossas vidas. Talvez esses dias você está cansado, está sobrecarregado, as informações têm feito você enxergar de uma maneira pessimista as coisas, enxergar de uma maneira ruim as coisas, enxergar as coisas sem esperança. O meu desafio para você com Deus hoje é que os seus olhos da fé sejam abertos, para que você veja que Deus está trabalhando, que Deus está lutando e pelejando em nosso favor, em favor do seu povo. Então, a minha oração hoje é que Deus abra os seus olhos, para que você possa ver
ou torne a ver, porque em algum momento da sua vida você enxergava dessa forma. Mas as más notícias foram chegando, os problemas foram se acumulando, se avolumando diante de você, e você perdeu aquele olhar de fé, aquele olhar de esperança, aquele olhar na provisão de Deus, aquele olhar que pode te sustentar num dia de tristeza. Então, que o Senhor abra os nossos olhos. Eu gostaria de orar agora, para que o Senhor abra os seus olhos, para que você não fique só voltado para a televisão, ouvindo essas informações, mas que você olhe para a palavra de Deus e veja que Deus tem uma provisão para os seus filhos. Curva a sua cabeça agora no seu lugar. Senhor amado, em nome de Jesus, eu oro por aqueles agora, Deus, que abrem os olhos, mas não conseguem se apegar, ó Deus, em algo, porque não conseguem enxergar, ó Deus, algo que lhe possa lhe motivar, algo que lhe possa encorajar, algo que possa mudar a história, não só da sua vida, mas da sua volta. E eu te peço, ó Deus, que tu abra os olhos da fé dos meus irmãos, para que eles possam ver adiante, Senhor, para que eles possam ver muito além do que os olhos naturais deles, ó Deus, Pai amado, possam estar mostrando a eles. É um Deus que está nos céus, que está no controle de todas as coisas, que mantém os seus olhos abertos, os seus ouvidos atentos às nossas orações, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que percebeu e parou por causa de um clamor de um cego, que talvez as pessoas não prestassem atenção, que as pessoas não notassem, porque sentado à beira do caminho, pedindo uma esmola, talvez tantos passassem por ele e ninguém notasse. Mas Jesus ouviu o seu clamor, porque ele viu o que ninguém viu. Ele chamou Jesus de filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Messias, e tanta gente com os olhos abertos à volta de Jesus não conseguia enxergar. E Jesus ouviu o seu clamor e aquele homem foi curado. Senhor amado, ele teve fé e ele foi curado. Que tenhamos fé, que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver, Pai amado, com nossos olhos da fé, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. A Bíblia nos diz mais, declarando a nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.